um manejo do solo, etc. E, portanto, envolve várias disciplinas, ou seja, a ecotoxicologia, como ciência ou como disciplina científica, vai beber informação e metodologias à parte química, à parte da toxicologia e à parte da ecologia. Ou seja, na minha opinião, é uma disciplina científica ou das disciplinas científicas das mais interdisciplinares. Bom, nós estamos aqui a falar sobre análise de risco. Basicamente, o que é a análise de risco ecológico? Há várias definições, uma delas é simplesmente a análise de risco ecológico é o processo de coletar informação e organizar essa informação para tentar estimar a probabilidade de ocorrência de um determinado risco, de determinados efeitos, em sistemas biológicos, devido à contaminação. Ultimamente, a própria análise de risco e a própria ecotoxicologia já não se preocupa mais apenas com contaminantes, mas quer saber um pouco o que se passa em termos da interação entre contaminantes e outro tipo de estressores. Por exemplo, por isso é que se chama, normalmente, neste momento, quem trabalha em toxicologia diz: eu trabalho em ecologia do stress, assim mais chique, né? Então, a ideia é passar um bocadinho dos poluentes e tentar relacionar os poluentes com outro tipo de estressores. Quando nós falamos em análise de risco, nós podemos estar a falar em dois tipos de análise de risco que são diferentes. Isto é, as ferramentas que nós utilizamos, o tipo de ensaios que nós fazemos podem ser os mesmos, mas as questões são diferentes. Uma delas é uma análise de risco prospectiva, basicamente em que a ideia é avaliar o risco potencial de quando um produto chega ao ambiente. Um exemplo típico são os agrotóxicos, por exemplo, mas também podemos estar a falar de uma matriz contaminada por um lodo, por exemplo. E, basicamente, o que é que nós fazemos? Nós, quando estamos no laboratório, nós temos o solo, nós contaminamos esse solo com o agrotóxico, o lodo, enfim, e testamos essas matrizes. Por outro lado, existe um outro tipo de análise de risco, que é uma análise de risco retrospectiva, ou seja, quando já estamos a trabalhar com locais que já estão contaminados. Ou seja, o pesquisador não contamina a sua amostra, recolhe as amostras contaminadas e analisa as amostras contaminadas. Portanto, são dois, ou seja, as ferramentas são semelhantes, mas os objetivos e o modo de trabalhar a informação é diferente. Basicamente é assim, nós estamos a falar de análise de risco e nós sabemos, sejamos conscientes, que é impossível ter risco zero, ou seja, não haver efeitos nenhums. Para isso acabaria a mineração, nunca poderíamos usar agrotóxicos, nem fertilizantes, nunca poderíamos usar lodos, etc. Ou seja, neste momento, o que é importante é nós estamos conscientes que nós podemos aceitar algum risco em termos ambientais, mas para isso é preciso ter muito claro na nossa cabeça o que é que nós queremos proteger em termos ambientais. E então, basicamente, no caso do solo, basicamente o que nós queremos proteger é a qualidade e a sustentabilidade do solo, ou seja, muito rapidamente, a capacidade do solo provisionar os tais serviços ecossistémicos, sejam serviços de provisionamento, serviços reguladores e serviços de suporte. Essencialmente, quase todos os organismos que vivem no solo, quase todo o biota do solo participa muito em serviços de suporte. Basicamente, a ideia é que estes serviços possam ser provisionados de uma forma permanente. E, melhor ainda, é que a necessidade de preservar esse ambiente, ou seja, o solo continua a providenciar esses serviços, seja de alguma forma regulamentada por legislação. Por exemplo, no meu caso da Estratégia Europeia para a Biodiversidade, por exemplo, ou da Estratégia Climática para a Qualidade do Solo, no caso do europeu, ou então do vosso PANAM de 420, que está muito explícito que é necessário não só proteger a biodiversidade, mas proteger a biodiversidade e a evolução dos ecossistemas. Então, fazendo um bocado um pouco o exercício ao contrário, reparem, se o objetivo é proteger portanto, o provisionamento desses ecossistemas, nós, no fundo, queremos proteger esses serviços que são ecossistémicos. No fundo, o que nós queremos proteger são também os processos ecológicos e biológicos que estão por trás desses serviços e queremos proteger os atores principais desses processos. No fundo, é a biodiversidade que existe no solo, é o biota do solo. Claro que o solo é um meio muito complexo. Quer em termos microbiológicos, eu aí vou atrever a falar sobre biologia,
Em termos de fauna, é um meio complexo, com muita diversidade, diferentes grupos funcionais, diferentes formas de vida, vivem em atividades diferentes, etc. Agora, nós sabemos que se queremos admitir algum tipo de risco em alguns tipos de uso do solo, possivelmente ou quase certeza, é impossível, ou poderá não haver necessidade de proteger todas as espécies, todas as populações, em todo lado, durante todo o tempo. Isso é impossível. E, portanto, nós temos que ter bem claro na nossa cabeça o que é que nós queremos proteger, que funções é que nós queremos proteger. Então, podemos perguntar-nos, no fundo, se nós queremos uma multifuncionalidade em toda a sua extensão, multifuncionalidade no solo, em toda a sua extensão. Bom, há quem pense que sim, há quem pense que não. As últimas tendências, pelo menos a nível europeu, é não, ou seja, basicamente a funcionalidade do solo vai depender do seu tipo de uso. Ou seja, nós podemos ser mais permissivos em áreas industriais, por exemplo, ou seja, em que o tipo de serviços de ecossistema que o solo é necessário providenciar não são tantos nem é tão exigente, mas podemos estar, digamos, no uso do solo contrário, que é uma área completamente natural, em que quase todos os serviços de ecossistemas devem ser providenciados. Portanto, o tipo de uso do solo é bastante importante aqui para nós, no fundo, pensarmos e definirmos objetivos de proteção. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, neste momento uma tendência muito recente, quer a nível europeu, quer a nível dos países da América do Norte, é utilizar o conceito de serviços de ecossistema para orientar a nossa pesquisa. Ou seja, se nós soubermos aquilo que queremos proteger, utilizando este conceito de serviço de ecossistema, nós podemos orientar essa pesquisa e orientar os nossos estudos para saber quais são, no caso do biota ou os processos que nós devemos proteger, de facto. Além disso, o próprio conceito de serviços de ecossistema, ou serviços ecossistémicos, é um conceito interessante, apesar de ser completamente analisado, ok? Mas é um conceito interessante que também é um conceito que pode servir como uma ferramenta de diálogo entre nós, a comunidade científica, e a comunidade que gerencia os locais e os diferentes órgãos ambientais, por exemplo. Portanto, é uma boa ferramenta de diálogo também. Só o exemplo que eu dei, ou seja, reparem que do lado esquerdo temos uma área natural, isto aqui, uma esquerda muito simplificada, que é necessário providenciar todo tipo de serviços ecossistémicos, enquanto aqui do lado direito, reparem que nas áreas industriais, normalmente o que nós queremos é manter a qualidade da água subterrânea e manter que a comunidade microbiológica desse solo seja capaz de degradar os contaminantes que estejam. Ou seja, nós passamos, dependendo do tipo de uso do solo, nós podemos ser mais restritivos ou menos restritivos. E isso indica-nos os objetivos de proteção e o nível de proteção que nós queremos atingir e o nível de risco que nós podemos aceitar. E, portanto, digamos que utilizando este conceito de serviços de ecossistema, nós podemos orientar melhor a nossa pesquisa. Então, basicamente, nós temos o tipo de uso do solo. Nós, para cada tipo de uso do solo, podemos definir determinado tipo de serviços de ecossistemas que são necessários providenciar. Para o provisionamento desses serviços, é necessário que nós chamamos vários requisitos do ecossistema. Podem ser coisas tão diferentes como a existência de determinadas espécies-chave ou o bom funcionamento do processo ecológico, por exemplo. Podem ser coisas diferentes. E com isto, se nós soubermos isso tem muito com base em energia, nós podemos escolher os indicadores que queremos medir. E, no fundo, esses indicadores vão nos dar indicação daquilo que nós temos que fazer em termos de ensaios ecotoxicológicos ou de monitoramento ecológico, etc. Só para vocês terem uma ideia, não vou falar em detalhe, mas só para vocês terem a importância deste tipo de estratégia, neste momento na Europa está a rever toda a legislação relativa à aceitação ou não de agrotóxicos que são colocados no mercado, quer para ambientes terrestres, quer para ambientes aquáticos. E neste momento, este conceito de serviços de ecossistema está a ser utilizado para definir níveis de proteção específicos e níveis de risco aceitáveis. E para definir também que tipo de ensaios ecotoxicológicos é que as empresas de agrotóxicos
vão ter de fazer, ou pelo menos fornecer os dados, aos órgãos ambientais para eles aceitarem ou não aceitarem um determinado agrotóxico. A mesma coisa está a ser usada, a mesma estratégia está a ser usada para estudar locais contaminados. Portanto, a filosofia e um bocadinho da utilização dos serviços ecossistémicos, do conceito de serviço ecossistémico, está a ser muito utilizado na Europa. Voltando aqui à nossa análise de risco. Então é assim, a nossa análise de risco, nós sabemos que temos sempre, no mínimo, duas componentes. Uma componente em termos do destino dos contaminantes no ambiente. Normalmente nós estamos a falar na medição de concentrações de compostos tóxicos no ambiente, estamos a falar de modelagem desses compostos tóxicos. O que é que acontece quando um agrotóxico chega ao solo? Ele lixiviria, ele volatiliza, vai se degradar. O que é que acontece? E depois temos a comparação dos próprios valores das concentrações que nós medimos no solo com as concentrações que podem estar legisladas. Isso é parte do que nós chamamos em inglês phase, ou seja, o destino dos próprios compostos. Tem muito de química, a maior parte das pessoas que trabalham nessa área são químicos. Mas depois temos o outro lado da moeda, que é a avaliação de efeitos. E aqui entramos nós, as pessoas que trabalham em ecotoxicologia. Ou seja, aí, no fundo, nós vamos realizar ensaios ecotoxicológicos a diferentes níveis da organização biológica e vamos também fazer monitoramento ecológico. A junção destes dois blocos de informação, portanto, as concentrações dos contaminantes, mais os efeitos, é que nos dão os valores de risco. É claro que nós aqui podemos perguntar, e há pessoas que ainda se questionam, será que nós necessitamos de facto da parte biológica? Ou seja, será que com a parte química, medir as concentrações no ambiente e apenas comparando com valores que estão legislados, a gente não pode de alguma forma ter uma ideia do risco que pode ocorrer? Bem, é óbvio que eu sou suspeito, mas de facto a resposta é não. Nós de facto precisamos da parte biológica. Por várias razões muito simples. Reparem, normalmente nós trabalhamos com concentrações totais. As concentrações totais de um determinado contaminante não nos dão ideia da biodisponibilidade. Nós até podemos não trabalhar com concentrações totais e fazer extrações menos intrusivas, mais soft. Mas mesmo assim, isso não nos dá a ideia da biodisponibilidade. Pode nos dar a ideia da disponibilidade. A parte bio é só dada quando se faz os ensaios. Aí não há nada a fazer. Depois, as análises químicas, nós podemos fazer um rastreamento, por exemplo, mas nunca fazemos um rastreamento de tudo que pode existir num local contaminado. Vamos pensar assim. Portanto, e nesse caso, como nós podemos ter uma sopa de contaminantes num determinado local, num determinado solo, as análises químicas não nos dão ideia das interações entre os químicos e de que forma é que essas interações podem causar ou não efeitos sinergísticos ou efeitos antagonísticos. Temos lá modelos que nos permitem brincar, entre aspas, um pouco com isso, mas ainda estamos muito longe de perceber como é que um local fortemente contaminado, com muitos contaminantes, de facto pode influenciar em termos de efeitos. Depois é assim, valores legislados. Não há valores legislados para muitos compostos. Há para metais, vocês aqui têm, no CONAM, por exemplo, tem valores para metais, tem valores para alguns compostos orgânicos, etc. Mas há muitos compostos onde não há valores legislados. Além disso, também tem a existência de dados ecotoxicológicos e ecológicos e uma outra vantagem. É que nos podem dar informação e podem detectar, digamos, falsos positivos e falsos negativos, que podem existir apenas pela comparação entre as concentrações medidas em campo e os valores legislados. Aquelas concentrações podem estar no limite, as concentrações medidas, podem estar no limite daquilo que está legislado, mas é preciso informação biológica, para de facto nós temos a prova que se há risco ou não. Portanto, a resposta é, de facto, nós necessitamos das duas componentes para fazer uma análise. Indo agora para a segunda parte da minha palestra, basicamente a ideia é mostrar um bocadinho o tipo de ensaios que nós fazemos, quer em laboratório, quer em situações laboratoriais, mas mimetizando o campo ou em campo, para avaliar os efeitos de diferentes compostos tóxicos. Basicamente é assim, nem a ecotoxicologia vale tudo, literalmente tudo. Reparem, é como se nós estivéssemos a trabalhar em ecologia, mas com um stressor químico.
Portanto, tudo aquilo que vocês possam imaginar que medem em plantas, em micro-organismos, em fauna, tudo aquilo que vocês medem é válido. É óbvio que há ensaios padronizados, etc. E são esses que eu vou mostrar um bocadinho. Mas pode-se medir tudo e a diferentes níveis da organização biológica. Então, normalmente, nós definimos, consoante o tipo de organização biológica que estamos a medir, nós definimos ensaios de laboratório, ou que nós chamamos de lower tier, eu não consigo traduzir isto para português. Depois temos ensaios já mais complexos, em que nós já não estamos a trabalhar apenas com uma espécie, mas já estamos a trabalhar com uma população, e passamos a ensaios, é um nome um pouco estranho, chama-se ensaios de semicampo, que é assim uma coisa entre o laboratório e o campo. São normalmente ensaios feitos em laboratório, mas que simulam a situação do campo. Depois sim, quando queremos avançar já mais ao nível, uma visão mais holística em termos de efeitos a nível do ecossistema, trabalhamos, ou seja, fazemos ensaios em campo. Então, muito rapidamente, mostrarei aqui algumas fotos de alguns tipos de ensaios que são os ensaios mais comuns em ecotoxicologia de solo. Antes disso, deixem-me só chamar a atenção que é importante. Nós, quando estamos a trabalhar em solo, em ecotoxicologia de solos, nós avaliamos dois tipos de risco, ou risco a dois níveis, digamos. Nós avaliamos uma coisa que se chama a função habitat do solo, isto é, o solo servir como matriz para o habitat de determinadas espécies de biota do solo. E aí os ensaios são feitos com o solo e com organismos do solo. Mas uma coisa importante, aliás, um dos serviços ecossistémicos mais importantes do solo é a capacidade do solo servir como tampão, certo? Para evitar a contaminação de águas subterrâneas, etc. E nesse caso, nós avaliamos o que nós chamamos a função de retenção do solo. Então, e nesse caso, nós já não fazemos ensaios com organismos de solo. Nós fazemos ensaios, fazendo um eluato, ou um elutriado, não sei como vocês chamam aqui no Brasil, com o solo, e depois fazemos ensaios com organismos aquáticos. Isso serve para avaliar o potencial de contaminação da água que está no solo, basicamente, poder contaminar lençóis freáticos, etc. É óbvio que eu aqui só vou dedicar à parte dos ensaios que nós fazemos com a matriz do solo e organismos do solo. Então, a maior parte dos ensaios é desenvolvido com uma coisa que se chama solo artificial, que não é um solo, basicamente, é uma mistura de areia, 70%, de 20% de caulino, 10% de turfa. Aqui no Brasil, o solo artificial tropical substitui a turfa por casca de coco, e depois o pH ajustado. Agora, nós estamos a perceber cada vez mais que o obter dados utilizando um solo artificial, ou este solo artificial, para depois esses dados terem relevância ecológica, é necessário cada vez mais dar o salto, ou seja, passar a trabalhar-se cada vez mais com solos naturais de referência de cada região. Porque as próprias propriedades do solo vão interferir na dinâmica entre o solo, na dinâmica do próprio tóxico e na química do próprio tóxico, e vão, obviamente, originar efeitos diferentes. Começando agora pelos ensaios, o que eu chamei de All Stars, que de facto são os ensaios mais utilizados. Basicamente, o organismo mais utilizado em termos de ensaios são as minhotas. Há vários ensaios com minhotas. O ensaio mais utilizado é o ensaio de reprodução, que basicamente se conta com um número de juvenis. Há também o ensaio de fuga, que é o ensaio mais recente, que é muito simples de realizar, ou seja, baseia-se na capacidade dos organismos de detectarem o contaminante, detectarem diferentes concentrações de contaminante e evitarem e fugirem desse contaminante. Temos ensaios como outra oligoqueta, um bocadinho mais pequenininha, que são inditraídos, são as oligoquetas mais pequeninas. Muitas vezes são bons substitutos das minhocas, quando nós estamos a trabalhar com solos que têm pouca matéria orgânica, ou que têm uma textura muito argilosa, ou uma textura muito arenosa, ou seja, as minhocas não gostam de solos com texturas externas. E então, um bom substituto é trabalhar com estes oligoquetas. Depois temos ensaios complementos, passamos já para os artrópodes, ou seja, um outro tipo de modo de exposição a tóxicos. Temos também ensaios de reprodução, onde contamos o número de juvenis produzidos, e também temos os ensaios de fuga, que também são bons indicadores em termos de toxicidade do solo. Depois existem ensaios também com águas predadoras, avançando no nível trófico. Temos ensaios com nematóides, enfim. Há uma série de protocolos existentes já caracterizados
com uma série de organismos que têm diferentes modos de exposição, têm diferentes sensibilidades, e, portanto, já há uma gama enorme de ensaios. Aqui mais umas imagens, neste caso para o indivíduo e alguns observadores. Aqui, algumas espécies utilizadas em solos tropicais, por exemplo, ou seja, já foram feitos ensaios para existir temporadas das mesmas espécies que existem aqui. Há trabalho feito aqui no Brasil com espécies nativas, etc., quer minhocas, tatuzinhos, etc. O que é que se tem verificado? Os dados não são muitos. O que se tem verificado, por exemplo, a nível de sensibilidade, quando nós comparamos, por exemplo, uma sensibilidade a um determinado tóxico de uma minhoca nativa, por exemplo, uma Compos-Colex, típica aqui no Brasil, ou mais M. Andrei, também existe aqui no Brasil. Por exemplo, nós notamos que a sensibilidade é mais ou menos semelhante. Aqui há um trabalho feito no Paraná, em que se comparou a sensibilidade dessas duas espécies através de ensaios de fuga, neste caso para um abatóxico, e vemos ali que as barras pretas e as barras vermelhas andam ali para a par, ou seja, a sensibilidade é muito parecida em termos de se trabalhar com uma espécie nativa ou com uma espécie já, que embora seja de cá, mas não é, mas é uma espécie mais generalista, ou seja, mais usada em ensaios agroecológicos. O que é importante no meio do estudo? É de facto nós trabalharmos com uma bateria de ensaios. Nós nunca podemos tomar uma decisão sobre se um local está a causar risco ou se um determinado tóxico está a causar risco com base em apenas um ensaio. Nós temos que ter uma bateria de ensaios com organismos de diferentes modos de exposição, etc., para tomar essa decisão. Isto é aplicável não só à fauna, é óbvio, mas também em ensaios com plantas, micro-organismos, etc. Passando agora à planta, muito rapidamente, ensaios de germinação com plantas, ensaios de reprodução. Tudo aquilo que vocês podem imaginar, podem medir em plantas, é válido em ecotoxicologia. Os mais utilizados são estes, mas pode-se medir qualquer tipo de parâmetro. Um ensaio mais recente já é um ensaio de longo termo, em que o próprio pesquisador e em laboratório mimetiza a polinização, ou seja, é um ensaio que não mede apenas crescimento da planta, mas já mede a reprodução em termos da planta. Depois passando para ensaios microbianos, eu queria passar isso rapidamente, porque vocês também aqui vale tudo, ou seja, medições de diversidade, medições de atividade, etc. Ou seja, o que interessa é, mais uma vez, a filosofia aqui é não nos basearmos em apenas um parâmetro, mas medir um conjunto de parâmetros. E, essencialmente, ter medidas de diversidade, quer estrutural, quer funcional, se possível, medidas de biomassa e medidas de atividade. Vou passar estes slides muito rapidamente: diversidade genética, diversidade estrutural, funcional, etc. Todos os métodos valem, são válidos. Biomassa microbiana, medidas de atividade, desde métodos fenotípicos até métodos moleculares, vale tudo em agroecologia. Depois, ensaios mais funcionais. Este aqui é um ensaio muito interessante, chama-se Baseline, e é um ensaio que mede a atividade da fauna do solo in situ, ou seja, é um método muito específico, muito rápido, para se determinar se um determinado local está a afetar a mesofauna do solo ou não. Neste momento, só para vos dizer, este é o indicador de qualidade do solo no mundo, no Reino Unido e na Nova Zelândia. Que é muito específico mesmo. Depois temos a composição de serrapilheira. É um parâmetro integrador, lógico, integrador, e também se há efeitos a nível da composição de serrapilheira, então quer dizer que alguma coisa não está funcionando no sistema. Depois passamos para ensaios já mais a um outro nível, ou seja, ensaios de silicano, ou seja, em que nós já deixamos de trabalhar com uma espécie ou uma população e estamos a trabalhar, estamos a mimetizar aquilo que pode estar no campo. Há dois tipos de ensaios de silicano. Há o que nós chamamos de microcosmos e o que nós chamamos de mesocosmos. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que depende do tamanho, depende da dimensão do nosso cosmos, mas não é só isso. Ou seja, nós em ecotoxicologia de solos definimos que um microcosmos, independentemente do tamanho que tiver, é um sistema em que o pesquisador manipula tudo. Ou seja, o solo é minerado, é colocado dentro do tubo. Os animais, as plantas, os micro-organismos, etc., são adicionados, digamos que a comunidade é composta pelo pesquisador, é arranjada pelo pesquisador. Isto é o que define o microcosmos. O mesocosmos já tem outra filosofia.
O mesocosmos é um sistema em que aquilo que nós vamos buscar ao campo, melhor dizendo, aquilo que trazemos do laboratório para o laboratório é o que está no campo. Então, dando só um exemplo, isto é um exemplo clássico de um microcosmos, além de ser pequenino, é, de facto, a comunidade é construída pelo pesquisador. Já no caso dos mesocosmos, nós damos um nome muito chique, terrestres, Deus é ecossistemas terrestres, são uma espécie de lisinhos, mas são uma espécie de lisinhos um bocadinho mais sofisticados, ou seja, são poros de solo intactos, de que tudo que esteja no solo, em termos de fauna, em termos de biota, etc., fica tudo naquele poro. Esses poros são trazidos para o laboratório, podem ser mantidos dentro destas caixas de descartes, que nós podemos criar um gradiente de temperatura desde a parte de baixo do solo até à parte de cima. Os descartes estão dentro de uma sala climatizada, em que podemos controlar o período, temperatura, umidade do ar, etc. E depois, basicamente, nós podemos brincar, entre aspas, com aquilo que quisermos. Ou seja, podemos fazer experiências com adicionando metais, adicionando agrotóxicos, adicionando lodos, etc. E a vantagem é que temos um sistema com umas dimensões suficientes para medirmos vários parâmetros, quer em termos estruturais, quer em termos funcionais. Só para vos dar aqui uma ideia muito rápida, estes são resultados muito recentes de um aluno brasileiro que ainda está em Portugal, que aparece esta semana, em que ele comparou, por exemplo, o plantio direto e o plantio convencional no mundo. Então vocês vão ver, tem aqui, basicamente, que a nível da comunidade de ácaros, o plantio direto não teve qualquer problema, já o plantio convencional, quer em termos de desenvolvimento do próprio solo e da adição do inseticida, causou efeitos significativos na atividade. Depois há, obviamente, novas estratégias de se trabalhar, de ter uma visão mais holística em termos dos efeitos a nível de comunidades. Nós estamos, por exemplo, no Brasil e em Portugal, a trabalhar não apenas com uma espécie, mas trabalhar com uma comunidade de nematóides, por exemplo, ou trabalhar com uma comunidade de microartrópodes do solo. Em que, basicamente, é um 2 em 1, que eu chamo. É trabalhar com uma comunidade, não ter tanto trabalho para fazer um ensaio de mesocosmos e aproveitar a estratégia de ensaios de laboratório normais de uma espécie, mas trabalhar com a comunidade. Os resultados são bastante interessantes, nomeadamente os resultados aqui para o Brasil. Eu não vou detalhar muito, por exemplo, nós notamos aqui, isto é um trabalho com agrotóxicos. De facto, por exemplo, nós reparamos que nas doses de agrotóxicos os colémpos cresceram, a sua abundância, e os ácaros subiram. Só que se nós formos compor um bocadinho o que temos aqui em termos de ácaros, por exemplo, verificamos que os olivactídeos aumentaram, porque os colémpos cresceram e então os competidores desapareceram. Os olivactídeos cresceram. Já os predadores diminuíram, deixaram de ter peso. Ou seja, com um ensaio muito simples, trabalhando a nível da comunidade, nós conseguimos tentar perceber ter uma visão mais honesta do que está a acontecer. Casos do Brasil. Muito rapidamente, é assim, nós temos feito vários projetos de colaboração com colegas brasileiros, podemos apresentar vários casos de estudo. Vou apresentar um caso de estudo feito num local contaminado na Bahia. Portanto, é um caso de estudo, uma análise de risco retrospectiva. Portanto, é um caso de estudo de uma cirurgia que funcionou em Santo Amaro da Purificação, terra feita de veloso, no interior, um bocadinho acima da Baía do Estado, em que basicamente, durante 30 anos de elaboração, eles depositaram 500.000 toneladas de escória com 2 a 3% de chumbo. Portanto, é um local muito contaminado e com graves problemas, não só ambientais, mas também graves problemas de saúde humana. Portanto, basicamente, em 30 anos de deposição, eles causaram um passivo ambiental muito grande. Quando nós lá chegamos, basicamente tinham sido feitos muitos estudos a nível de saúde humana, mas não havia nada feito, ou muito pouca coisa feita, em termos ambientais. Só para vocês terem uma ideia, era o parque da fundição, ainda quando a fundição estava em elaboração, os depósitos de escória, isto é, já depois do fecho, do encerramento da fábrica, ainda com muita escória. Aqui é uma tentativa falhada em termos de encapsulamento da própria escória. Eles trouxeram solo das zonas adjacentes, colocaram, tentaram revestar
mas a coisa não resultou muito bem. E quando nós começamos o trabalho, o aspecto era este, ou seja, local muito contaminado, com graves problemas de escorrência. Não sei se vocês conseguem notar aqui a escória aqui à vista, etc. A área não é muito grande, mas tem um passivo ambiental muito grande. Então, basicamente, o que nós fizemos foi tentar aplicar um esquema de análise de risco retrospectivo para tentar perceber qual era o risco que, na altura em que nós começamos o estudo, o local põe em termos ambientais. Portanto, e basicamente, o problema ali são locais, essencialmente chumbo, cadmio, cobre e zinco, e os donos da zona que é fechada, basicamente o que queriam era fazer o seguinte: locais que estão interessados no nosso caso, o que eles querem fazer é locais onde o risco for elevado, eles querem remover a escória e mais o solo e encapsular. Locais onde o risco for baixo, não fazem nada, possivelmente vão refrestar a área. Portanto, a ideia toda é manter como área industrial, mas não vão reativar a fábrica de fundição, vão simplesmente renaturalizar a área. Então, nós basicamente estudamos a componente do solo. E então, fizemos vários tipos de ensaios, seguindo um esquema por etapas, começando de uma forma simples e avançando de uma forma mais para ensaios já mais complexos. Então, fizemos um rastreamento em termos das propriedades de solo, tínhamos 11 pontos de coleta, fizemos um rastreamento em termos das propriedades de solo e também fizemos um rastreamento em termos de encontrar solo de referência, isto é, solos que tivessem propriedades semelhantes aos solos impactados, mas não tivessem elevadas concentrações de metais. E dividimos basicamente os solos em todos os nossos pontos em 3 grupos de solos. Depois fomos para uma primeira fase de avaliação em que temos dados de informação química, temos dados de informação ecotoxicológica e temos dados de informação ecológica, que nós chamamos a tríade. Só assim é que se consegue, de facto, ter uma visão mais holística em termos do problema, em termos do risco potencial da ambiental. Então, basicamente, o que é que nós fizemos? Medimos as concentrações de metais nestes pontos e comparamos com os valores que estão legislados. E o que nós verificamos em termos de risco, por exemplo, não sei se conseguem ver a última, o que interessa aqui é a última coluna, os valores de risco são sempre escalados entre 0 e 1. 0 é não tem risco e 1 é o máximo de risco. E, portanto, nós verificamos é que há outros pontos, devido essencialmente ao seu teor em metais e às suas características pedológicas, essencialmente da textura, nós encontramos um risco maior, menos em termos químicos. Depois, em termos de ensaios ecotoxicológicos, nós fizemos os tais ensaios de cura, quer com polemas, quer com minhocas, ensaios muito rápidos, e verificamos também que as minhocas reagiram de uma forma mais consistente do que os polemas. É normal, os polemas temos sempre um pouco mais de variabilidade. Depois fizemos os tais ensaios para a capacidade de retenção do solo, só obtivemos, para surpresa nossa, só obtivemos toxicidade em 2 dos pontos, apesar de toda aquela quantidade enorme de escórias e de solo, etc., aquela mistura espalhada. E então, basicamente, se nós olharmos para, digamos, o risco da parte ecotoxicológica, vemos de facto que é, na mesma no grupo de solos, que tem uma textura mais arenosa e que tem mais metais, onde o risco é, obviamente, maior. Então, este valor é o grupo 2 aqui, nesta tabela. Depois, em termos de avaliação ecológica, fizemos o tal teste simples dos baseline, ou seja, medimos a atividade dos organismos do solo em si, deu diferenças significativas em relação ao controle, aos locais de referência, em muitos dos pontos. Fizemos uma avaliação da cultura vegetal e fizemos uma avaliação da respiração do solo, parâmetros muito simples. E verificamos mais uma vez que o segundo grupo de solos dava maior risco. E depois calculamos, ou seja, juntando a informação do que nós chamamos estas 3 linhas de evidência, a química, a ecotoxicologia e a ecologia, calculamos uma coisa que se chama de risco integrado. Portanto, nós aqui podemos ver, de facto, o grupo 2 do solo, o grupo do meio, é aquele que tem um risco mais elevado. Portanto, onde há mais metais e onde os solos são mais arenosos. Depois vamos passar para o segundo nível, com ensaios mais complicados e mais numerosos. E basicamente, também em termos de capacidade de retenção, não obtivemos toxicidade crónica.
Basicamente, a retenção do solo, a função de retenção do solo é muito preservada. Nós depois percebemos isso ao fazer uma análise mais detalhada em termos mineralógicos. Verificamos que o tipo de argila que está nesse solo é uma argila que retém a maior parte dos metais. Portanto, em termos dos aquíferos ali, pode não haver, pelo menos na altura, pelo menos pode não haver muito problema. Fizemos ensaios de produção, essencialmente com minhocas, inquitraínos, polêmicos. Fizemos ensaios de crescimento de plantas. Fizemos, enfim, uma série de avaliações e verificamos, muito rapidamente, verificamos que conseguimos separar os locais que ficam dentro da área contaminada dos locais que ficam já fora da área contaminada. E depois também fizemos uma análise crítica em termos dos parâmetros ecotoxicológicos e ecológicos que possam ser mais sensíveis e podem ser, no futuro, mais aplicáveis a este tipo de solos e a este tipo de ecossistemas. Aqui, os dados em termos de composição de serralheira, diferenças bastante grandes entre zonas de controle e zonas mais contaminadas. Aqui, os parâmetros microbiológicos, fez ali em colaboração com o Dr. Marco Ribeiro. Enfim, no fundo, o que nós verificamos foi, só avançando muito rapidamente, que o risco integrado na fase posterior bateu certo com o risco integrado que nós tínhamos avaliado numa fase preliminar, basicamente, com locais dentro da área com um risco muito elevado e com locais fora da área, com alguns deles com um risco moderado. Depois tivemos uma baixa capacidade, melhor dizer, ao contrário, uma elevada capacidade de absorção dos metais ao solo devido, de facto, ao tipo de argila, ou seja, a função de retenção estava aqui protegida. Verificamos que, digamos, toda a tentativa de encapsular os resíduos e de revistar a área falhou completamente. A área, já passados 30 anos do encerramento da fundição, a área pode continuar por risco em termos ambientais, não só em termos de escorrência. Neste momento, o que nós estamos a fazer é continuar o projeto, é fazer um rastreamento a larga escala em termos de metais, em termos de analisar as propriedades do solo, porque depois nós queremos basicamente calcular, ou seja, modular a relação entre metais e propriedades do solo e os valores ecotoxicológicos e os valores de risco, e depois basear num programa de CID, fazer um mapa de risco para toda a área, basicamente. Só para terminar, a evolução da ecotoxicologia no Brasil. Eu já venho no Brasil desde 2004 a 2005. Então é muito interessante ver que, na altura, eu comecei a ir aos congressos da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia e então via que era só água. Sol, havia um painel, 2, não havia comunicações orais. Ou seja, basicamente, em 2005 havia uma equipa que fazia pesquisa em investigação em ecotoxicologia de solos. Hoje em dia, infelizmente, já eu contabilizei, não sei se espero não ter esquecido de ninguém, já há mais ou menos 10 equipas que estão treinadas para fazer pesquisa em ecotoxicologia de solos, distribuídas de norte a sul do Brasil, basicamente. E depois eu atrevi-me a fazer um gráfico com uma evolução dos papers que eu já estou a considerar papers e só da avaliação de efeitos, portanto, sem a parte tem a parte química, no fundo. E então, no fundo, é agradável ver que o crescimento é exponencial. O que é curioso é ver que até o ano 2009, por exemplo, em a parte de crescimento menor, a maior parte dos papers era essencialmente sobre parâmetros microbianos, efeitos contaminantes em parâmetros microbianos. A partir de 2009 e até 2013, depois eu consegui apanhar, basicamente é não só os parâmetros microbianos, mas também já inclui fauna, já inclui efeitos de nível de fauna e vegetação. E o crescimento é exponencial e eu penso que é uma área emergente, deve ser uma área emergente. Em termos de perspectivas, na minha opinião, bem, em termos de análise de risco retrospectivo, quando nós estamos a falar de locais contaminados, eu sei que a maior parte dos Estados está neste momento a derivar os valores de referência de qualidade, que são obrigados pelo PANAMA para fazer. Eu acho que depois dessa fase é importante, sem dúvida, mas depois dessa fase é necessário avançar um pouco mais. Ou seja, se vocês olharem para os valores do PANAMA, os valores de investigação, por exemplo, são valores essencialmente vocacionados para a saúde humana, que têm muito pouca informação ecotoxicológica, porque foram valores derivados do valor holandês. Só que os holandeses têm valores também para análise de risco ecológico.
E neste momento, por exemplo, a CETES e a FEAM, portanto, São Paulo e Minas, estão a juntar esforços para lançar um projeto para recalcular esses valores. Ou seja, o que eles querem é, quando começarem a pedir às empresas uma análise de risco ecológico, os valores orientadores não sejam os que estão agora na legislação paulista ou no CONAMA, mas sejam valores que façam mais sentido em termos ecológicos. Ou seja, neste momento o projeto é lançar as bases para se criar uma base de dados ecológica com solos representativos de São Paulo e solos representativos de Minas para se calcular esses próprios valores orientadores. Eu acho que é importante no Brasil, por exemplo, que diferentes órgãos ambientais, eu não diria de cada Estado, mas diria de Estados vizinhos, que estejam na mesma região que é a água climática, que juntassem esforços, criassem sinergias para que, juntamente com universidades e outros institutos de pesquisa, fomentassem projetos assim. Porque assim, ok, vocês têm os valores do CONAMA, mas o Brasil é um continente. Os valores do CONAMA não se aplicam aqui no Sul, nem se aplicam lá em cima do Nordeste. Não se aplicam. Não é ecologicamente relevante. Portanto, eu penso que esta sinergia é importante. Outra coisa é a formação das pessoas. Querem ter do setor público, querem ter do setor privado, dar mais informação sobre a análise de risco ecológico. Eu tenho participado em várias reuniões na Petrobras, órgãos ambientais, CETES, FEAM, o órgão do Rio, etc. E às vezes é necessário que leiam-nos, você tem que fazer uma avaliação de risco ecológico. Mas muitas vezes os próprios órgãos ambientais não sabem o que é que têm que pedir às empresas. E então acaba por pedir tudo. Também não é necessário. Ou seja, é um bocadinho apostar na formação a este nível. Isto a nível técnico. A nível prospectivo, eu penso que é necessário mais pesquisa a nível de espécies locais, saber conhecer-se mais em termos de efeitos a nível de espécies locais. Não que nós não possamos utilizar as espécies que já são padronizadas, mas que as espécies locais podem ser utilizadas e têm um papel relevante para serem utilizadas já no nível avançado em termos de análise de risco, por exemplo. Depois também é importante melhorar digamos, a análise de risco de agrotóxicos. Neste momento o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Cada brasileiro, cada um de vocês que está sentado na sala, bebe, literalmente, 4 litros de agrotóxicos por ano. Então é assim, tudo que nós não vendemos na Europa vai para aqui. Ou vai para a África. Ou seja, basicamente, a ideia é que vocês melhorem e que seja mais ecologicamente relevante para a situação aqui no Brasil, a própria análise de risco, a avaliação de risco de agrotóxicos. E depois também a avaliação de risco de uma série de matrizes contaminadas em termos de lodos, etc. Portanto, há muito trabalho a fazer, mas eu penso que a mensagem aqui é criar sinergias, não só sinergias em termos de grupos de pesquisa mais órgãos ambientais, mas criar sinergias entre várias disciplinas. A ecotoxicologia é uma disciplina científica multidisciplinar e nós não podemos viver só da química, nem só da biologia. Temos que integrar as duas coisas. Essa será a mensagem que eu quero deixar. Desde já agradeço. Obrigado. Muito obrigado.